Olá, Librianos! Vamos fazer a nossa tiragem correspondente ao mês de abril de 2025. Pessoal, como a mandala que eu faço no início do mês ela é um pouco mais longa, em algumas plataformas como YouTube, Instagram, pode não ficar por completo. Aí dê uma olhadinha no canal do YouTube que vocês conseguem pegar a tiragem por completo, ok? Segundo ponto, para que não fique tão longa, eu vou pausar o vídeo, vou bater os baralhos e já retorno. Bom, então vamos lá. Como na mandala são 12 áreas específicas e, portanto, uma leitura um pouquinho mais, mais completa, vamos dizer assim, não só de energias, um jogo rápido, tá? Vamos lá. Pessoal do signo de Libra, o que veio na parte do espiritual para vocês? Veio a carta do estresse, o 7 do elemento fogo aqui do baralho Oxo, mais a rainha do elemento água. A rainha do elemento água, ela vem falando daquela parte intuitiva, de perceber as coisas, de ser receptiva às informações novas que vêm, não tão na agressividade. E a água sempre encontra caminho, então dizendo que vocês sendo mais intuitivos, tá? Não bloqueando a intuição de vocês com sentimentos de raivas, estresse, angústia, a resposta vem para o que vocês querem. A solução e a saída para as coisas vem, surge. E por que eu tô falando isso? Porque com essa carta aqui do estresse, que é ele aqui, ó, em cima da bola, fazendo malabarismo com vela, tocando flauta, fazendo de um tudo, e aqui, ó, um macaquinho prestes a estourar, a explodir essa bola. Então vem falando aqui o espiritual, avisando vocês, de relaxa, que as coisas vão acontecer por vontade própria, que independe de vocês, entendeu? Então não adianta ficar na ansiedade, no estresse, naquela coisa. Calma, à beira da loucura, porque senão vocês acabam levando a uma doença, um esgotamento. E eu vou dizer que aqui na parte da saúde fechou bem, tá bem explicadinho aqui, tá? Porque aqui, ó, vem falando de vocês quererem fazer tudo ao mesmo tempo e não vai dar certo. Então calma, relaxa, deixa as coisas irem acontecendo, lembra da receptividade, da fluidez, da intuição, tá? De serem mais receptivas às informações que venham, mesmo sendo contragosto de vocês, mas percebendo, não tô muito gostoso com essa resposta que veio, tudo bem, mas perceber que tem um porquê, tem um algo ali, tá? Então, não é de simplesmente ser rígido, tá? E aqui vem falando, do homem querendo fazer muitas coisas ao mesmo tempo e chegando à beira da loucura. E que então vem o que falando? De somos as metas, possibilidades, aquelas coisas todas, calma, tá? Aqui na transformação, o que veio? Veio a carta do renascimento daí, o 10 do elemento ar aqui, falando de vocês serem mais satisfeitos consigo mesmo, sabe? De procurando, assim, ó, de consigo mesmo, não tão naquela preocupação também da opinião dos outros. Essa carta do renascimento, ela fala que tudo que está acontecendo, vocês parem e tenham a consciência de que isso é para uma evolução de vocês, que tudo que aconteceu, porque olha aqui, ó, ela era poeira, virou um camelo, para depois virar um leão, para sair lutando, e agora ela se tornou um flautista, porque na leveza de perceber que tudo que aconteceu foi para uma evolução, entendeu? Foi para um renascimento, tá? Então, um renascimento aí de algo na transformação, tá? Vocês renascendo de forma diferente agora, com mais leveza. Aqui vem a rainha do elemento fogo e o 7 do elemento ar. E aqui na transformação, com essa rainha e esse 7, falando o quê? O 7, ele fala da carta com muita energia, assim, a carta dos ratos, o ladrão, perdas, estresse, aborrecimentos mesmo, contrário do que vocês desejavam,
sabe? Saiam ruim, vamos falar até de acidentes aqui, frustrações e dificuldades, a rainha vem falando com senso de negócio, com mais confiança, autoridade de si e ação. Mas não é ação na velocidade, não, é aquele agindo na confiança, agindo, sabe, na autoridade, assim, de perceber, onde é que foi que eu contribuí, que eu errei aqui para que isso viesse a acontecer. Agora eu já me fraguei, agora eu não vou deixar mais que isso aconteça, compreenderam? Então é esse o renascimento aqui. E aqui, ó, na parte das parcerias, o que que veio? Veio 3 do elemento fogo, mais o 4 do elemento água. A carta do experienciar é ouvir e sentir com a voz dos olhos, mas os olhos do coração, que é a parte lá da intuição. Lembra? De ficarem receptivos às informações, mesmo contra gosto, mas perceber que tem um algo além. Não gostei da resposta que veio, tudo bem, mas perceba o que tem além para se saber, perceba que tem um porquê disso não acontecer agora, deixa o universo te mostrar o porquê, entendeu? Para vocês se libertarem de vez de determinadas coisas. Porque aqui fala, nessa carta do experienciar, da comunicação entre as coisas, da conexão entre as coisas, que tudo é uma rede, tudo está em sintonia, tudo tem um porquê e está na simplicidade, não é no extraordinário, também de perceber o verdadeiro valor das coisas simples aqui nas parcerias. O 4 do elemento água, falando de equilíbrio emocional, de reconciliação com todas as relações, do profissional ao familiar, entendeu? Mas com equilíbrio emocional e ver nas coisas simples, na humildade, serem mais humildes, não tão, vamos dizer assim, rígidos em algo também, entendeu? Porque essa carta da simplicidade, ela fala muito disso, sabe? De a sensação das emoções, da comunicação, mas dentro da simplicidade. E aqui o que veio na saúde, que eu disse que tá tendo muito a ver lá com o estresse lá de cima do pessoal, do espiritual, perdão. Na saúde veio o 9 do elemento ar e o 4 do elemento ar. O 4 do elemento ar, ela fala de estagnação, de limitação, de saúde frágil, tá? Recaída de vícios até mesmo em atitudes que vocês já sabem que vai prejudicar vocês, mas vocês temem em não, porque 2 e 2 vai dar 5. Não vai dar 5, tem que mudar algo na atitude, no jeito de conduzir a coisa, que daí vai mudar a resposta. Porque vai afetar muito a saúde de vocês, esse estresse aí, esse sofrimento, esse pessimismo. E aqui na energia central também tá batendo a tecla aqui de novo, então tá dando um grande puxão de orelha aqui na parte da saúde de vocês. Falando aqui também de vocês vivendo, para vocês viverem sem tanta culpa e também sem tanto autopiedade. Porque olha aqui, ó, a carta dele aqui, ó, autopiedade, culpa, tudo que tem de sentimento pesado. Então fala assim, não existe para vocês, não existe vocês sendo infelizes, sabe? Vocês não tendo aquela aceitação da transformação para daí saírem do sofrimento. Vocês estão muito presos a uma energia negativa, a um sentimento, a um conceito negativo, que daí o que traz aqui para vocês? Bloqueios, estresse. Então tá pedindo calma para vocês. Só um minutinho que vai passar uma moto barulhenta. Não, acho que entrou na outra rua. Então essa carta aqui, sabe, de se tornarem mais alertas, mais conscientes, de dar valor, sabe, ao que vocês tinham, que vocês vão acabar perdendo muita saúde de vocês. Então cuidem a saúde de vocês.
Aqui o que veio no afetivo? No afetivo veio a mente conturbada, que é o valete do elemento ar, e o 8 do elemento fogo. Então aqui na parte do afetivo, olha a cabecinha dele aqui, ó, cheia de torres. Coisas que independem das mãos de vocês, coisas que não cabem a vocês e que acontecem, tá? Só um minuto, um pouquinho de barulho. Então aqui esse valete do elemento ar aqui, da mente aqui perturbada aqui falando, então é assim, ó, é que vocês não estão se permitindo perceber a parte positiva da vida. Então aqui no afetivo, a mente de vocês está muito poluída por perturbação, por argumentos, por opiniões, por coisas muito densas, muito pesadas, que aconteceram porque e fugia das mãos de vocês de acabar acontecendo. Então, com um novo olhar, num novo projeto, num novo seguir aqui na parte do afetivo, um novo projeto, vem uma mudança positiva, uma bênção aí que envolve o cotidiano de vocês. Então, vindo uma movimentação positiva até mesmo no afetivo de vocês, mas olhando para o novo, olhando para adiante, olhando para frente. Aqui no familiar veio celebração e veio o valete de novo do elemento ar, falando de um novo projeto mesmo. Esse novo projeto traz até mesmo para o familiar muita celebração, oportunidades aí, vocês se sentindo valorizados e bem consigo mesmo, celebrando as vitórias de vocês, tá? E com base nesse novo projeto. Vocês sendo mais espertos, prevendo as armadilhas, olhando para frente, tá? Meu Deus. Perdão, é que agora eles chegaram. Aqui na comunicação tem uma certa energia sim aqui de judicial, tá? Porque vê a rainha do elemento ar e essa parte aí do elemento ar fala muito também de justiça, tá? De papéis. Mas vem também aqui na comunicação, chega uma notícia positiva para vocês, tá? Trazendo mais segurança, mais estabilidade, mas vocês tendo que agir com a razão e não com a emoção. Então vem um comunicado, vem uma notícia aí para vocês, tá? Na parte aqui, mas a rainha pede para vocês agirem com esse conteúdo, essa informação que vocês vão receber, mas agirem dentro da razão, com clareza nas tomadas de decisão e não no emocional. Não ajam com o emocional. Vou dar um exemplo simples que eu dou, mas fica fácil para vocês realocarem aí no que vocês estão passando. Ela tem o valor X, vai comprar um carro. Chega lá na loja, tem o carro dos sonhos dela, valor X, e tem um outro carro, valor X inteirinho, que não precisa arrumar nada. E o carro dos sonhos tem muita coisa para fazer. O que ela faz? Ela leva o outro carro, ela tira o emocional da tomada de decisão e toma a decisão mais correta e mais assertiva, entendeu? Assim fechando um acordo de forma positiva aqui, trazendo mais equilíbrio, trazendo aqui uma troca de cargo, uma troca de algo de como é que eu vou dizer assim para vocês, no todo, esse comunicado, tomando com uma clareza na tomada de decisão, tirando o emocional, aí vocês tomam a melhor decisão e fecham o melhor acordo, tá? Aqui no financeiro, o que veio? Veio o 5 do elemento água e o 8 do elemento terra. O 8 do elemento terra, ele fala de gestão contida ainda de valor no financeiro para o mês de abril, tá? Atento para gastos futuros aí. Vem uma colheita, um reconhecimento de um esforço de vocês, mas segurem esse valor para um gasto futuro, porque o 5 do elemento água aqui no financeiro vem falando de vocês deixar o passado, se desapegar, perdão pelo barulho, o que passou, para vocês se desapegarem de uma ideia fixa, tá?
porque daí vocês não conseguem desfrutar dos prazeres do presente. Então, assim, ó, aqui no financeiro, tá? Se vocês tinham um objetivo, uma meta, não enrijeçam. Se desapeguem aí, fiquem mais maleáveis, tenham outro plano, plano A, plano B, plano C, outra ideia. Se desapeguem de uma ideia fixa, tá? Não sejam muito cabeça dura com algo, porque senão aí vai ficar complicado de equilibrar o financeiro de vocês. Porque o 8 do elemento terra, ele já vem falando aqui de uma gestão contida de valor, que é para vocês ficarem atentos para gastos futuros, ou seja, é um planejamento mesmo aqui no financeiro. Vocês terão que fazer alguns ajustes e algumas mudanças de plano, de meta, vão ter que se desapegar de alguma ideia para partir por uma nova saída, tá? Aqui no desejo e área pessoal, o que veio? Veio 6 do elemento terra e veio 3 do elemento água. O 6 do elemento terra, ele fala muito aqui de vocês quererem de repente tirar um proveito de alguma coisa, e daí vai ser um plano furado, tá? Sobre um desejo, diferente do sonho e projeto futuro. Tá? É de não queira ser muito esperto com alguma coisa aí, no que se refere a uma concessão aí, um acordo aí com alguém, tá? E isso não tá na verdade de vocês. E daí vão meter o pé pelas mãos, sabe? Aí vocês vão estar delegando a sorte de vocês a terceiros, tá? Em resolver aí alguma determinada situação. Aí deixar assim, eu não vou deixar para fulano resolver. Então cuidem, porque daí, vou deixar lá fulano resolver, ele que se vire e depois não sei o que, não vai dar certo, vai acabar estourando em vocês sobre um desejo aí, tá? Então cuidado aqui para não se permitirem levar aí por alguma opinião ou os outros, ou optar por pelo ego, assim, cuidado com o ego de vocês sobre um desejo aí, porque o 3 do elemento água daí fala de comemoração, de negócio crescendo de forma positiva daí, tá? E notícias positivas para vocês chegando, mas cuidem isso aqui, ó, cuidem isso aqui, não queiram ser espertos demais e acabarem vocês tomando golpe, tá? Aqui na parte do inconsciente, que é da intuição, veio o rei do elemento ar e o 2 do elemento ar. Então aqui, ó, muita racionalidade aqui. O rei do elemento ar, ele vem falando que não há não há mais nada na vida que estar, não adianta vocês quererem estar no controle de tudo. Lembra que eu falei lá no início da espiritualidade, da saúde, do estresse? Não adianta vocês também quererem estar no controle de tudo. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Então, é para vocês terem um pouco mais de calma, tá? Um pouco mais de calma. Não serem tão nervosos, vamos dizer assim, tá? E soltar, e se permitir soltar. Aqui o 2 do elemento ar vem falando aí de uma briga, de uma intriga, de uma situação aí, uma oposição, um atrito. Então, sobre essa situação aqui, o que o rei vem falando? Soltar, não depende só de vocês, tá? O que tiver que acontecer, vai acontecer. Não adianta vocês quererem estar no controle de tudo. Nos sonhos e projetos futuros, veio a carta da totalidade, que é a carta dos trapezistas aqui, que vem dizendo o que para vocês? Que não é o que fazemos, mas como fazemos. Ou seja, também aquele conceito assim, ó, não é a quantidade, e sim a qualidade. Então, aos poucos, tem que agir, tem que se movimentar, feito os trapezistas, mas com atenção em cada coisa e não na ansiedade do que está lá adiante,
Calma, tá presente no momento presente, fazendo as coisas conforme elas vão aparecendo, tá? Então, sobre esse sonho, esse projeto futuro aqui, é que tem muita coisa a fazer ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo é assim, ó, é uma coisa de cada vez para chegar lá naquele sonho, aquele projeto futuro, entendeu? Ele depende de passos que são dados agora, um passo de cada vez. Um depende do outro, e aqui vem o 5 do elemento ar, falando aqui de um corte, de uma ruptura sobre um conflito aí, tá? Uma perda, vem um corte aí, tá? E vocês fazendo uma coisa de cada vez. Aqui na área do profissional, o que que veio? Veio a carta da paciência. Estão vendo ela aqui gestando? Não adianta ficar grávida agora e querer já no mês que vem tá ganhando nenê. Não. Tem todo um processo, tem todo um acontecimento, então é paciência. Então aqui na parte da carreira tá pedindo para vocês paciência. As fases da lua também tem que ter paciência, elas acontecem uma de cada vez. Então aqui ó, o sonho e o projeto futuro tá ligado aqui com a carreira. E vem falando o quê? Um passo de cada vez. E aqui o rei do elemento terra falando de vocês agindo feito um político, um comerciante e vocês conseguindo transformar pedra em ouro. Mas como um comerciante, como um político e na paciência aqui, esperando o momento certo de acontecer as coisas. Aqui é na energia central, o que veio para vocês, librianos? Veio a carta da consciência, queimando o véu da ilusão e vendo as coisas como elas realmente são, entendeu? De ver as coisas como elas realmente são, mas não é aquele ver as coisas como de forma negativa. Calma, às vezes acontece algo ruim, mas é a consciência, a nova consciência. Algo ruim aconteceu, mas é porque, vamos verificar, calma, universo, me mostra qual é o aprendizado daqui. Nada acontece por acaso, até mesmo uma coisa ruim teve um porquê de acontecer. Então, a realidade se mostra. E não, queimar o véu é ter queimar o véu da ilusão, e daí vocês não se permitem ver a realidade. Entendeu? Queimem o véu da ilusão, a ilusão não, vai ter que acontecer assim, aí acaba não acontecendo. Calma, tem um porquê de tudo acontecer. Por que eu tô falando isso? Porque veio a carta da lua, da serpente e aqui ó, da torre. Então vem falando que sobre uma resposta, vem aí uma revelação de uma traição, de um golpe que vocês sofreram, vem uma resposta aí, tá? Vem uma resposta aí, mas não se apeguem ao pessimismo. Não vejam só o lado negativo das coisas. Tem um porquê de tudo isso que aconteceu, de traição, de golpe mesmo, que eu falo que vocês tenham sofrido, tem um porquê. E quando vocês percebem o porquê, aquilo para de acontecer no ciclo da vida de vocês, entendeu? Então aquilo para de ficar ali, ó. Vamos dizer assim, muita coisa acontecendo que era para vocês mudarem a vida, mudarem a rota da vida. Se as coisas ficassem acontecendo ainda de forma amena, vocês iam se manter no mesmo lugar. E algo de ruim veio e aconteceu, apertou vocês, para que vocês fossem lançados, que nem assim, ó, quando vocês pegam um balão e apertam, ele acaba saindo, né? Então, coisas que podem ter ocorrido de ruim para vocês, ó, saltarem para uma nova vida. Vamos ver aqui o que o oráculo cigano tem para passar. O que veio aqui? A chave da solução de qualquer obstáculo está em suas mãos. Toda atitude deve ser tomada com base na reflexão,
revisão de conceitos e flexibilidade e justiça. Aprendizagem adquirida com as dificuldades deve formar alicerces da sabedoria para uma tomada de novas decisões. O que foi que eu falei agora há pouco para vocês? E veio a árvore. Sempre colhemos os frutos que plantamos. Uma minúscula semente poderá conter frutos saborosos e sombra necessária na estrada da vida. Chegou o tempo, desfrute de proteção, equilíbrio e felicidade. Continue semeando boas sementes. Então, o que foi que eu coloquei aqui? Vocês podem ter sido colocados numa situação muito pesada mesmo, estressante e tudo, mas foi para posicionar vocês para uma nova vida, uma nova visão, um novo conceito, um novo olhar, uma nova mudança, como foi falado aqui na chave. Então, beijo a todos, nos encontramos no decorrer do mês com os outros tipos de tiragem. Tchau, tchau.